Olá, amigos e amigas, eu sou o Magno Dias, psicanalista, escritor, empreendedor e também colunista. Olha, nós estamos chegando hoje em mais um vídeo do Mente Aberta. Não esquece, Mente Aberta é um canal no YouTube gratuito que você pode acessar do seu smartphone, computador, tablet e pode compartilhar com seus amigos e familiares. Acesso é gratuito, como eu falei, você poderá aprender muito a partir desta aproximação. Deixa eu te dizer algo importante, você deve estar lembrado que nos últimos dias o presidente do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva, ele sofreu um acidente. Então nós vamos refletir um pouco sobre este acidente doméstico que o presidente sofreu e entender um pouquinho da importância de medidas de segurança em casa e cuidados pessoais sobre esta temática. Nós vamos explorar também um pouco sobre como nós podemos aprender e cuidar daquelas pessoas que estão dentro das nossas casas, pessoas idosas, familiares ou até vizinhos, embora você possa não ter alguém na sua casa, mas sem dúvida você deva ter algum vizinho ou conhecer alguém que terá utilidade com essas informações. Mas deixa eu fazer um pouquinho o papel de comunicador e só trazer para você o que é que se passou nesses últimos dias. No último dia 19 de outubro, o presidente Lula ele sofreu um acidente em sua residência que resultou em um ferimento na cabeça. Felizmente, ele está se recuperando bem, mas este incidente nos lembra da importância de estarmos atentos aos riscos em casa. E aí a gente vai agora refletir um pouquinho sobre como é que a gente pode adotar algumas medidas nesse sentido. Olha, primeiro a gente tem que lembrar que os ambientes eles precisam ser bem equipados, porque acidente pode acontecer mesmo no melhor ambiente, mais cuidadoso possível, com mais equipamento estruturador. Mas vamos lá. Primeira sugestão que eu quero dar a vocês é que nós temos que identificar o que nós chamamos de riscos comuns, ou seja, os acidentes domésticos são comuns e podem ser evitados com algumas precauções. Lembrem, nós podemos dizer assim, tá, Magno, mas o presidente Lula estava no palácio. O presidente Lula tem um corpo de pessoas que cuida da sua segurança, que cuida do seu bem-estar, mas ele estava no momento do incidente dentro do banheiro, tomando banho, e aí? Ele subiu no banquinho e acabou caindo deste banquinho e bateu com a cabeça, e como nós falamos no início do nosso vídeo, felizmente não foi algo mais sério, mas todo cuidado é pouco e vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, deixa eu trazer algumas sugestões como a instalação de barras de apoio. O que são barras de apoio? São aquele tipo de estrutura que você coloca nas suas laterais, tá? Principalmente nos banheiros, perto do chuveiro e do vaso sanitário, para ajudar a prevenir quedas. Por quê? Não só são as pessoas idosas, como o presidente Lula, que precisarão dessas barras de apoio. Pessoas que têm algum tipo de deficiência, pessoas que têm algum tipo de necessidade que não seja apenas a senioridade, ou seja, sejam pessoas idosas. Os banquinhos, eles precisam ser estáveis. Então, substitua banquinhos frágeis por opções mais estáveis e seguras, especialmente em áreas como o banheiro. Por quê? Esses banquinhos eles podem ser utilizados nos banheiros, sem problema. Agora, eles não podem ser banquinhos que derrapem com facilidade quando molhados, nem também tão altos que a queda possa gerar uma lesão mais séria ou até levar a uma situação irreversível quando nós temos esse tipo de informação em outras circunstâncias. Olha, não é talvez uma possibilidade de todos nós, mas sempre que possível, e a gente também encontra no mercado alguns equipamentos que não são tão caros não, viu gente? A gente consegue até encontrar pela internet ou nesses grandes lojas de produtos diversos que vendem, que são os detectores de fumaça e gás. O que a gente pode fazer? Instalar detectores de fumaça e monóxido de carbono em locais estratégicos para alertar sobre incêndios ou vazamentos de gás. Por exemplo, imagina que uma pessoa idosa more sozinha e você sabe quando a idade chega, a gente perde um pouco da mobilidade, a gente às vezes também não consegue perceber as coisas à nossa volta com a mesma rapidez e facilidade que as pessoas mais jovens. Então é importante que a gente instale detectores de fumaça mediante o escapamento de gás ou, quem sabe, possa acontecer um curto-circuito e aí gerar um incêndio dentro da casa. O que a gente também precisa fazer? É organizar os produtos químicos. O armazenamento dos produtos químicos de limpeza, eles precisam estar sempre fora do alcance de crianças e de animais de estimação, preferencialmente em armários trancados, pode colocar cadeado. Lembrem, a gente não está falando só sobre pessoas idosas, nós estamos falando também de crianças, né? Os incidentes ou acidentes podem acontecer ou acometer qualquer pessoa dentro de uma casa. Então, os animais também domésticos, para muitos de nós, são membros da família. Então, a gente precisa também cuidar
do bem-estar e da saúde destes animais. Olha, corrimão em escadas. Se você mora no primeiro, segundo, terceiro andar, se você mora em apartamento ou se você mora em casa mesmo, que tem um outro andar, é importante que tenha corrimão em ambos os lados para proporcionar apoio adicional para as pessoas que precisem descer e subir escadas. Até você ou eu, né, que não somos pessoas idosas ainda, mas que em alguma circunstância a gente pode ter esse apoio para descer as escadas com mais conforto e segurança, tá? Tem também algo simples que não é caro também. Eu estou falando de coisas aqui que você vai logo dizendo, poxa, Magno Dias, isso tudo é muito caro de comprar. Não é, gente. Você pesquisa na internet, vai naqueles grandes lojões que vendem produtos que você encontra em preços acessíveis. Olha, tapete antiderrapante. Por quê? Esses tapetes, eles devem ser usados em áreas propensas que ficam molhadas, como banheiros e cozinhas, para evitar escorregões. Até porque não só são as pessoas idosas que podem escorregar, não, gente. A gente também pode escorregar. Então, os tapetes antiderrapantes são muito importantes. E vamos falar de algo que aqui está em boa qualidade, que é a iluminação. Todas as áreas precisam de boa iluminação, especialmente escadas e corredores, para evitar acidentes por falta de visibilidade. Não deixe obstáculos em meio à caminhada das pessoas. Então, mantenha os caminhos livres de cabos, móveis muito pequenos, né? E objetos que possam causar tropeços. Até porque você deve saber que o nosso país ele está envelhecendo. Daqui a alguns anos nós teremos muito mais gente idosa no nosso país e a gente precisa se antecipar e cuidar muito bem dessas pessoas que já fazem parte do nosso convívio, né? Tem algo muito importante que é o protetor de quina. O protetor de quina ele é instalado nas quinas dos móveis que tenham bordas afiadas. Para quê? Evitar e prevenir lesões, principalmente em lares com crianças pequenas. Imagina só, uma criancinha está correndo lá na sala e às vezes tem o centro com uma quina, né, que tem uma ponta afiada, uma borda afiada, e ele sofre um acidente que pode ser evitável. Então, colocar esses protetores de quina é muito importante. Volto a falar sobre piso escorregadio. Em alguns casos, substituir os tapetes ou materiais por antiderrapantes ou aplicar produtos que aumentem a aderência. Então, a gente volta a falar de autocuidado, que foi tema, um trecho da nossa mensagem inicial. Então, além dessa segurança física que eu estou falando, é também necessário e crucial cuidarmos da nossa saúde e bem-estar. E que sugestões seriam essas, né? O que nós podemos incluir nesse cuidado com o nosso bem-estar? Volto a falar também de exercícios leves. Então, eu não sou profissional de educação física, então não vou poder te dar orientações detalhadas, mas eu posso te dizer com segurança que exercício leve, muitas vezes uma caminhada. Por exemplo, você, minha amiga ou meu amigo que tem mais de 60 anos, você sabia que uma caminhada para ir na padaria e voltar já é um exercício físico suficiente para você? E que pode ser a própria caminhada dentro de casa, se você decidir dar uma volta ou fazer alguns movimentos não repetitivos e que sejam confortáveis, também pode gerar um benefício para você, tanto da sua saúde física quanto do seu bem-estar emocional. Não deixe de estar atento ao próprio corpo e às suas limitações, meus amigos e minhas amigas. Todos nós temos limitações, tá? Todos nós temos que ter consciência das nossas restrições, tá? Quanto tempo eu devo, por exemplo, ficar sem me alimentar? Tem gente que passa o dia inteiro sem comer. Só quer focar em trabalhar, produzir, esquece de cuidar de se alimentar. E às vezes tem um mal-estar súbito ou tem algum tipo de problema que não sabe identificar a causa. E as causas, em algumas circunstâncias, não são problemas de saúde gravíssimos, não. É a falta de alimentação adequada, é uma alimentação desregrada, né? E aí volto a dizer, se vocês querem aprender mais sobre essa questão de alimentação, de cuidado com a nutrição, conversa aí com a Nutrição Inteligente que acompanha esse vídeo aqui, o endereço. Faz perguntas e você vai obter as suas orientações importantes para essa situação. Bom, mas qual é o tipo de preparação que eu devo adotar e a resposta que deva ser dada mediante circunstâncias de emergência? Nós temos que estar preparado para toda circunstância de emergência, porque isso pode fazer a diferença na vida da gente. Eu recomendo a você que, se possível, faça curso, por exemplo, de primeiros socorros. Curso de primeiros socorros. Poxa vida, hoje em dia você tem acesso a esse tipo de informação comumente aberta aqui, olha, gratuitamente. Você pode aprender como lidar com alguém que sofre engasgo, por exemplo, uma pessoa idosa, uma criança. Então, toda forma de conhecimento que você possa fazer isto, que você possa obter conhecimento, pode ser útil. O que é que nós estamos sugerindo? É um desafio para você. Criar um plano de emergência doméstico. E o que é isso? Nesse plano de emergência doméstico, você vai ter uma lista simples, com números importantes a ligar e até constituir uma espécie de caixa de emergência para primeiros socorros. Não é automedicação, não. A gente não indica isso, não, tá bom?
mas é você ter, por exemplo, produtos que você utilize mediante um ferimento, que você tenha um corte. O que eu devo utilizar? Então é importante você ter em casa esse tipo de produto que você utilize mediante alguma espécie de incidente que você possa sofrer e ter uma resposta rápida para poder a circunstância ser sanada mais brevemente possível. O que é que nós aprendemos então depois dessa conversa, desse bate-papo, com o acidente que o presidente Lula sofreu, que nós precisamos cuidar muito, né, da segurança doméstica e nós precisamos cuidar da nossa própria segurança, lembrando que por mais que você tenha recurso, como é o exemplo do presidente, que tem uma estrutura de moradia que nós sabemos, de pessoal mesmo, de pessoas que trabalham com ele, você sabe que quando ele foi levado para o hospital, ele foi para o Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais de São Paulo. Ou seja, ele teve um atendimento imediato, mas mesmo assim ele não foi poupado de uma experiência ruim dentro de casa. Isso pode acometer do mais simples dos homens ou mulheres até o homem mais importante do país, como o presidente. Então, um pedido que eu faço a você é que você compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos possam aprender lições valiosas sobre cuidar da sua própria segurança. E lembre, mas Magno, o que é que tem a ver segurança e cuidados em casa com mente aberta, com filosofia, com psicanálise? Toda fonte de conhecimento que ela é gerada para o bem, ela deve ser produzida. Então, nós aqui não vamos falar só sobre os filósofos, os psicanalistas, nem só sobre educação. A gente vai falar de tudo que edifica, que constrói segurança, cuidar da vida, ela é uma ideia basilar, porque se eu não cuido da minha vida, de estar existindo, eu não terei condições de produzir mais nada, porque quando há ausência de vida, há, naquele momento, a ausência de construção do saber, porque a vida, o saber, exige vida e existência. Então, um grande abraço para vocês, continue acompanhando Mente Aberta e um sentimento de gratidão me toma aqui. Queria agradecer a todos vocês que tem muita gente tem nos acompanhado, compartilhado, continua fazendo isso, tá? A gente volta daqui a alguns dias com mais uma mensagem no Mente Aberta. Forte abraço.